Olá, tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui mais uma vez, né? Para saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre pão. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus é o pão que desceu do céu. Mas eu quero falar exatamente sobre o pão mesmo. O pão que o homem faz. O homem que o padeiro faz. Exatamente, vamos ver uma ilustração na Bíblia sobre este pão que o homem faz. Vamos ver pelo menos duas passagens. Tem muitas passagens que falam sobre o pão, mas eu quero falar sobre o pão mesmo e como é que Deus e Jesus ele faz com o pão. Primeiro nós sabemos que quando Jesus está ali ensinando para uma multidão de pessoas, mais de 5.000 pessoas, e já era tarde, e os discípulos de Jesus, o povo está aqui há um bom tempo, e estão com fome, e Jesus pergunta, o que é que nós temos aí? Jesus não pergunta o que é que está faltando. Os discípulos disseram, eles estão com fome, mas ele não pergunta, está faltando alguma coisa? Não, ele diz, o que é que nós temos? Porque Jesus, ele faz um milagre com o que nós temos. Jesus não vai se preocupar com o que está faltando, não. Ele quer saber o que é que nós temos. O que é que nós temos aí? Ele diz, nós temos um jovem aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus diz, traga aqui. Aí Jesus pega o pão, agradece ao Papai do céu, ele divide o pão e manda compartilhar com as pessoas. Ele divide o pão, mas ele não pega o peixe e divide, não. Ele divide o pão, porque o pão foi o homem que fez e o peixe foi Deus quem criou. Então Deus não vai dividir, quebrar. Ele vai compartilhar aquilo que ele fez, que é o peixe. Mas o pão ele dividiu. Ele deu graças ao Senhor, dividiu e disse, compartilhe com as pessoas que estão aí. Ou seja, agora distribuir com as pessoas. Ele partiu o pão. O pão foi o homem que fez. E outra passagem que fala sobre Jesus dividindo o pão é na ceia. Ele pega o pão do mesmo jeito, agradece a Deus, ele divide o pão e dá para os discípulos. Mas o vinho, ele só faz levantar assim o cálice e diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Bebe isto em memória de mim. Então, 2 vezes a gente vê Jesus dividindo o pão, porque foi o homem que fez. E ele diz, este é o meu corpo, o corpo que é dado por vós. Então, Jesus, quando ele divide o pão, ele está mostrando que ele pode dividir aquilo que o homem fez. Mas o que ele fez, o que Deus fez, ele compartilha. Ele compartilhou o pão, tanto ali, naquele milagre, né, na multiplicação dos pães e dos peixes, mas a gente precisa perceber como é que Deus faz, a maneira que ele age com o pão, tanto na multiplicação como na ceia. Ele divide o pão, mas depois manda distribuir com as pessoas. Porque Jesus, ele é o pão da vida, ele é o pão que desceu do céu. Este pão que nos alimenta espiritualmente. Precisamos do pão que o homem faz para alimentar o nosso corpo. Mas nós precisamos especialmente, exclusivamente, deste pão que é Jesus Cristo. O pão que desceu do céu, o pão da vida. Este pão que nos alimenta espiritualmente todos os dias. Talvez um dia na nossa casa não tinha pão. Hoje não tem pão, vou comer outra coisa, um bolo, seja lá o que for, hoje não tem pão. Agora o pão
que é Jesus Cristo, não falta em nossa casa. Nós temos todos os dias o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Esse pão que desceu do céu e que nos dá a vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.